A Bíblia diz lá no Salmo 117, louvem ao Senhor todas as nações, exaltem todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para todo sempre. Que nós possamos estar exaltando ao nosso Deus com um coração sincero para todo sempre. Amém?
todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Também saudamos os irmãos que estão nos assistindo pela transmissão. E nós gostaríamos de dar as boas-vindas às pessoas que estão nos visitando essa noite, que possam se sentir bem-vindos em nosso meio, amém? Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui, Senhor, na tua casa, para junto te louvarmos. Que o Senhor venha receber esta adoração que está sendo prestada, Senhor, através das nossas vidas neste culto. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos fazer o nosso recitativo bíblico. Se encontra em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 10. Convido toda a igreja a ler juntamente comigo. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este grande povo? 2 Crônicas. Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Vamos para essa agenda da semana. Quarta-feira, nosso culto de oração aqui na igreja, às 19h30. Sexta-feira, temos nossa oração matinal, às 6 horas aqui no templo. Domingo, às 9 horas, né, nossa escola bíblica dominical com classe única. Né, e a classe que vai ser responsável esse domingo é a classe Semedo Hoje da Paz. Certo? E às 19 horas, a nossa celebração dominical. E sobre o retiro, eu convido o tio Norberto, que ele vai estar dando um aviso sobre o retiro 2020. Irmãos, eu salve a igreja na paz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como a Rafaela falou, em relação ao nosso retiro espiritual 2020. Que será lá em Parelhas, com o tema Vós sois o sal da terra, onde está escrito ali Mateus 13, não é isso? 5:13, Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. Irmãos, o nosso retiro, como todos conhecem, todos já sabem como é, todos sabem o quanto é bênção o nosso retiro de todos os anos, e esse ano nós temos sentido uma certa morosidade nos nossos irmãos, certo? Então, nós estamos esperando, certo? Os irmãos se decidirem, se resolverem e dizer, eu vou para o retiro, ou nós vamos para o retiro, certo? Já é no próximo mês, dia 22 de fevereiro, já é o nosso deslocamento para o local do nosso retiro. Certo? Os irmãos já viram a apresentação do local, uma casa extraordinária, é uma casa de 2 pisos, térreo e primeiro andar, uma localização muito boa, próxima ao açude do Boqueirão, ali em Parelhas, e como eu já disse, esse ano está havendo uma certa morosidade em relação aos irmãos, para se decidirem, para dizer, eu vou ao retiro. Certo, irmãos? Então nós estamos aguardando. Todo mundo viu aí o nosso jantar natalino, que além de ser um momento de confraternização da igreja, de parentes, amigos e vizinhos, como aconteceu esse ano, que foi espetacular, que também é em benefício do retiro, então nós tivemos um bom sucesso, certo? Em relação ao nosso jantar, em relação ao que foi designado para o retiro, com a arrecadação do nosso jantar. Mas isso não é o suficiente. Nós precisamos realmente que os nossos irmãos, aqueles que pretendem, que desejam ir ao retiro, se decidam e dê seu nome. Diga, Norberto, Tony, Fátima, Roseane, Andréa, eu vou para o retiro. Ok, irmãos? Então, em relação ao retiro espiritual 2020, é isso que eu tenho para passar para a igreja. Esperando que vocês realmente tomem essa decisão. E tem que ser rápido, irmãos, porque o mês de janeiro hoje já é 12. Quando você abrir um olho e fechar o outro, o mês de janeiro terminou, fevereiro começou, e a saída para o retiro já começou. Ok? Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, nos colocando de pé. Vamos louvar o nosso Deus nesse momento de comunhão.
pode sentar. Amém? Bom, irmãos, nesse momento nós vamos passar para a nossa leitura bíblica, que se encontra em Juízes 7:15 e Isaías 6:8. Todos juntos? Quando Gideão ouviu o som de sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém, glória a Deus. Eu convido o irmão Alci, que estará fazendo nosso momento de intercessão e de agradecimento também neste momento. Boa noite, irmãos. Só estarmos aqui é motivo de grande alegria, né? Amém, viu, Josiânia? Bom ver você aqui bem, graças a Deus. Deus possa estar abençoando. A irmã, a mãe de Valdeir ali também, desde domingo está conosco aqui. Isso é motivo de alegria, agradecemos ao Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Quem puder, abra suas Bíblias aí. A gente lê o 7. Não vamos só ler esse versículo, mas guardar ele em nossos corações. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Os irmãos sabem que as coisas de hoje não estão de brincadeira, mas Jesus ele tem deixado esse versículo, muitos versículos, mas esse aqui ele deixou para que nós possamos mentalizar e procurar seguir o que está nele. 15:7. Se permanecer em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém, irmãos? Só isso aí. Se a gente permanecer em Jesus e a palavra do Senhor permanecer em nós, a ponto de nos dirigir, de nos orientar, de nos conduzir, a gente vai pedir o que quiser e vos será feito. Com certeza é o que for bom para nós, que Deus sabe o melhor para nós, melhor do que nós. Amém? Vamos orar? Como você está, você eleve realmente seu pensamento ao Senhor e agradeça por estar aqui respirando, por estar aqui bem, por ter o teu privilégio de vir à casa do Senhor e cultuar o Senhor, pelo que Deus tem nos dado, o alimento de cada dia, o fôlego de vida, tudo que Ele tem nos dado, tudo que Ele tem nos concedido, que nós possamos agradecer Ele pela misericórdia dele. Amém. Senhor Deus e maravilhoso Pai, eu quero agradecer ao Senhor, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela Tua bondade, ó Pai, porque Tu tens sido maravilhoso com as nossas vidas. Tu és, Senhor Deus, o nosso Deus grande, o nosso Deus tudo para cada um de nós. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradeço, Senhor Deus, também por cada família aqui, Senhor Deus, dessa igreja. Cada família, Senhor Deus, cada quem dessa igreja, que em nome de Jesus o Senhor tem conduzido, tem livrado, tem Senhor Deus, amado de tal maneira que nos Senhor Deus, concede essa maravilha de estarmos, Senhor Deus, respirando, vivendo, se alimentando, te louvando, Senhor Deus, e estarmos aqui reunidos no Teu santo nome. Te agradeço também, Senhor Deus, pela família
pastoral, Senhor Deus, que está de férias lá em Pernambuco. O Senhor os conduziu, Senhor Deus, dentro da tua vontade, dentro do teu poder, debaixo das tuas santas mãos. E estão bem, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente, Senhor Deus, cada irmão, cada família, Senhor Deus, dessa igreja, a cada dia. E que o Senhor possa nos conduzir, Senhor Deus, dentro da tua vontade, com as tuas mãos poderosas, e dirigindo, Senhor Deus, na direção do teu Espírito Santo, para que nós possamos se negar a nós mesmos e fazer a tua vontade a cada momento. É no nome de Jesus que eu agradeço por tudo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Neste momento, nós vamos ter a oportunidade de consagrar os dízimos e as ofertas. E as vidas que são mais importantes nesta noite. Nós vamos se colocar de pé e adorar nosso Deus, porque nós estamos na casa do Senhor. Nos abençoando. Amém. Convido as crianças para o culto infantil e as professoras que estarão com elas essa noite. Vamos orar por elas. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por este culto que está sendo prestado a Ti. Nós te pedimos, Senhor, pela vida de cada criança
que estará se dirigindo para um momento onde elas também estarão cultuando a Ti. Na linguagem delas, Senhor Deus, do jeito delas, aprendendo também da Tua palavra, que o Senhor venha estar usando as professoras para estar falando aos seus corações e transmitindo a Tua palavra para cada uma delas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Convido o irmão Sebastião. Graça e paz, irmãos, amém? Sempre bom, né, meditarmos na palavra do Senhor, hinos maravilhosos como esse que faz a gente pensar, né, como é importante louvar o Senhor em todo o tempo. Quando a gente fala louvar em todo o tempo, né, mesmo nos tempos das dificuldades que se levantam, no tempo da angústia, no tempo das coisas que parecem no momento não muito boas, mas é bom louvar a Deus em todo o tempo, porque, como disse Alci, né, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, né? Então isso é muito bom. Meus amados, nós hoje vamos meditar um pouquinho, essas leituras que foram feitas hoje, os irmãos já puderam fazer no recitativo e também na leitura bíblica. A gente vai meditar um pouquinho sobre alguns aspectos, e o tema que nós colocamos nessa meditação de hoje é como encarar o desconhecido, né? Então, sempre que nós nos encontramos diante de algo que nós não temos assim um total controle da situação, geralmente nos causa uma certa apreensão e ficamos apreensivos de como será a nossa reação diante de algo que nós não conhecemos. Isso é bem natural do ser humano, né? Por sermos seres racionais, é isso que nós raciocinamos, que o desconhecido nos causa um certo temor, porque não sabemos como será e como enfrentar e como encarar, então, o desconhecido. E esse desconhecido que nós gostaríamos de tratar hoje é o desconhecido chamado 2020. Nós já começamos a conhecer um pouquinho dele, né, Pedrinho? Mas muito pouco ainda, 12 dias só que nós conhecemos de 2020. Então esse é o desconhecido que nós precisamos meditar um pouco hoje, queremos meditar um pouco hoje sobre como encarar então esse desconhecido. Eu acredito que todos vocês devem ter acompanhado nesses últimos dias muitas coisas, né? As pessoas falando na televisão, o pessoal leva especialista, aparece especialista para tudo no mundo hoje, né? Então, especialista no ano novo, para dar dicas para o ano novo, né? Então, todo programa de televisão que a gente escuta nesse de auditório esses dias, eles trazem algum assunto sobre isso. Pessoas que são especialistas do que você fazer, qual a roupa que você deve usar, que número você tem que usar esse ano, né? Então, o que não falta nesse período é especialista para essas coisas do ano novo, as expectativas do ano novo. E nós vemos nesse período as pessoas fazem muitas promessas, né? Então nesse período é muito comum as pessoas prometerem muitas coisas, né? Então quando diz respeito aos relacionamentos, né, os namorados ou esposos prometem melhorar em 2020, as esposas da mesma forma, né? O pessoal promete fazer dietas para diminuir esses enchimentos que as mulheres compram nas roupas, né? Marta, as camisas da gente agora tem uns enchimentos. Então, a gente tem esses enchimentos aí, e a gente promete que esse ano vai ser diferente, né? Vou me alimentar melhor, vou fazer exercício físico, vou regrar mais aquelas comidazinhas noturnas. Enfim, é muito comum nesse período que nós começamos e de novo ano, fazer muitas promessas, muitos desejos, muitas expectativas, né? E essa semana a gente falando sobre isso no culto doméstico, e uma das meninas falava: esse ano eu não sei ainda como vai ser, porque eu estou esperando o resultado do Enem, né, que vai sair, do resultado, algumas pessoas esperando resultados do Enem, outros esperando respostas com relação ao trabalho, outros com relação à viagem.
fico imaginando, essa semana nós recebemos uma mensagem do irmão Carlos e da irmã Cleusa, né? Eles falando sobre que já estavam a caminho, né, do novo desafio, uma nova realidade, né? Fico imaginando os militares, qual nós temos alguns aqui, e aqueles que sempre estão mudando de endereço, imaginando sempre Nilson, a expectativa do desconhecido, né? Quando o cara lá do Rio Grande do Sul aí recebe a carta que vai para Caicó, no Rio Grande do Norte, o cara diz, meu Deus do céu, onde é isso? Tem no mapa, e o cara vai procurar, né? Então é um desconhecido total. E a gente sempre nos impressionamos com essas coisas. Então o ano que se inicia, ele começa cheio de expectativas, e nós começamos a ponderar coisas que podemos fazer, que queremos fazer e desejamos fazer nesse ano que se inicia. E realmente, uma coisa que chama atenção, que nós como... Obrigado, São João. Nós como humanos que somos, cheios de mandingas e superstições, e hoje eu estava colocando um vídeo, pensando sobre a mensagem, colocando um vídeo sobre algumas superstições que o pessoal usa, né, no nosso país. Alguns até notei aqui algumas coisas. Tem que usar roupa nova, né? Então o pessoal tem que, na passagem do ano novo, para começar o ano de roupa nova, mesmo que fique ali com a roupa velha também, quando chegou perto da hora de passar o ano, tem que trocar a roupa nova, aí de preferência branca. Aí tem umas questões de umas cores, né? O pastor até falou domingo aqui que amarelo é para atrair dinheiro, né? Para trabalhar riquezas. Então vamos ver o pessoal aí que passou o ano de amarelo aí, vamos ver se realmente enricaram nesse ano, né? Então eu notei aqui algumas mandingas que o pessoal comer carne de porco. Aí o cara fazendo um stand-up, ele falava sobre isso. Tá. Ele falava sobre isso, e ele dizia que não entendia porque eles passavam o ano todinho comendo frango. Na casa dele só dava frango. O ano todinho era frango e ovo. Aí isso aí, quando é no ano novo, minha mãe faz tudo, manda ter que comprar porco. E eu disse, mas por que isso? A gente passou o ano comendo frango. Ela disse, meu filho, é porque o frango cisca para trás e o porco ele fuça para frente. É para a gente ir para frente nesse ano que se inicia. Parece que esse negócio não deu muito certo não, porque todo ano eles sempre continuavam comendo frango, né? Então, eles que achou que não deu muito certo. Então, são algumas mandingas. Quem encontrar no dia 1º de janeiro uma joaninha, vai ter muita sorte. Aí você vai ter sorte, porque todo dia 1º ele encontra joaninha, né? Não sei se é essa joaninha, mas acho que é aquele bichinho pequenininho, né? Que tem se alguém encontrou uma joaninha aqui dia 1º, você quer um ano de sorte. Comer lentilhas, né? Então, diz que tem muita gente que tem que comer lentilha, porque a lentilha parece uma moeda, né? O caroço de lentilha, e por isso que o cara vai enricar. Sempre a questão de riqueza, esse negócio. Comer 12 uvas. Tem que ser 12 uvas. A gente pega aquele pacotinho, né, tia Rosa, de uvas sem caroço. Meu amigo, não só dá 12 não, né? Não tem como ir só 12 não. Aí vai chupar romã e guardar os caroços na carteira, que aí vai atrair dinheiro que nem presta, né? São uma série de coisas aí, de mandingas que as pessoas colocaram para começar esse ano novo, né? Então, como encarar esse ano novo? Então, isso aí são como as pessoas ensinam, como as pessoas dizem que você deve encarar, então, esse desconhecido chamado ano novo. Mas, irmãos, eu fico pensando muito sobre isso se realmente, o que tem a ver essa questão de passagem de ano, para que nós possamos criar tantas expectativas. Mesmo eu sei, talvez aqui alguns, ou a grande maioria, eu espero, não tem essas superstições, essas mandingas. Não tem ninguém com caroço de romã aí na carteira, não. Certamente que não. Nem ninguém passou com essas ideias de roubos, esse negócio. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, certamente que não. Mas, independente disso, esse período, de certa forma, ele cria algumas expectativas em nós, né?
Então ele cria algumas expectativas e nós começamos a imaginar que esse período de tempo, que foi aquela passagem de ano, que nós estávamos aqui na igreja, e começou todo aquele foguetório, todas aquelas coisas, e a partir dali começa uma nova realidade. É como se nós tivéssemos resetado, tivéssemos feito um rebote reset, né, Marcos? Na nossa vida e recomeçasse tudo de novo a partir de agora, como se fosse uma nova realidade. E na realidade, isso não é bem verdade. Porque, por exemplo, enquanto nós comemorávamos aqui a chegada de 2020, muitas pessoas já tinham comemorado no dia anterior, né? Porque o nosso planeta, as pessoas lá na... Quem foi que chegou primeiro? Foi na Tailândia, foi? Na Ásia, né? Mas foi a Tailândia, parece que é o primeiro lugar. Nova Zelândia, né? Foi quem chegou primeiro, eles passaram o ano, a gente ainda estava aqui em 2019, eles já estavam lá, 2020, mas nem graça para eles, né? Então, e quando a gente vai pensar nisso, lembrando assim de outros povos, né? Porque existem outros calendários, além do nosso, que nós, por exemplo, nós estamos vivendo hoje 2020, tivemos uma passagem de ano agora, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, para 2020. Mas veja aqui, olha, para o Islã, para os muçulmanos, né? Eles estão vivendo o ano 1441. Porque para o muçulmano não tem essa passagem de ano como nós temos no nosso calendário. A questão deles é mais religiosa, é a saída, né, aquela caminhada de Agira que o povo fez até a cidade de Agira, e por isso que é o que conta para eles como o começo, né, da nova jornada deles. Já para os judeus, o judeu, a passagem de ano dele acontece no dia 19 de setembro. Esses dias às vezes são variados porque eles têm calendário lunar e depende muito de algumas questões lunares, alguns desses povos. Para o judeu, eles estão no ano 5.780. Quer dizer, vocês lembram aqui, eu sei que alguns são novinhos, mas ainda lembram, aqueles mais usados um pouquinho, devem lembrar. Você lembra quando foi para a passagem para o ano 2000? Lembra, Valdeir? Era um desespero nas pessoas, que disseram que o ano ia acabar, o mundo ia acabar no ano 2000. Foi, Zefinha? Zefinha tinha um medo do ano 2000, quando era menina, lá em Boicelado, e o pessoal dizia que no ano 2000 tudo isso ia acabar. E muita gente tinha medo disso, né? Então, o pessoal ficava amedrontado com o ano 2000. Só que o ano 2000, para nós, para os judeus, já era 4.000 e tanto, eles não estavam nem preocupados com essa questão. Para os chineses, eles estão vivendo agora o ano... que vai passar o ano novo para eles agora, que para nós é 25 de janeiro, na primeira lua nova, né, porque também é variável, 4.717, né? Então, ou seja, esse dia, esse período de tempo que nós estamos vivendo, ele poderia ser um período de tempo como qualquer outro. Como qualquer outro. Mas mesmo assim, de alguma forma, isso nos impacta. De alguma forma, isso mexe com a gente, e a gente tenta, nesse período, de final para começo de ano, fazer uma nova avaliação, rever o que deu errado no ano passado, as pessoas são chamadas muito a isso, e ver o que pode ser melhorado no ano que se inicia. Isso, de certa forma, é bom, e poderíamos fazer isso em qualquer período do ano, mas... por alguma razão, por essa razão mais universalizada, é que nós fazemos nesse período, né? Mas é uma coisa boa, né? Você fazer uma reflexão, ver o que não deu tão certo, o que é que pode então melhorar. A gente faz muito isso no esporte, né? Então, quando a gente tem um projeto numa equipe e alguma coisa não deu bem certo, então você vai fazer alguma melhora para que no próximo ano a equipe possa sair melhor, né? Vendo onde errou e o que pode ser consertado. Isso também pode acontecer com as nossas vidas. Então, isso poderia acontecer em qualquer período do ano? Poderia. Mas nós estamos acontecendo em nossas vidas nesse começo de novo ano. E o nosso desconhecido aqui é exatamente esse 2020. Eu sei que talvez nesse ano que se inicia teremos muitos desafios, né? Alguns aqui com relação à questão de trabalhos, né? Alguns com relação à questão de estudos, alguns com relação a questões familiares, alguns com relação a questões sentimentais, né?
afetivas, de consenso familiar, alguns de nova realidade, né? Estava conversando, cheguei aqui, estava o irmão de Santana do Mato, não é isso? Os irmãos estão chegando aqui em Caicó, cheguei aqui na igreja, ele estava chegando, e perguntando se tem culto, irmão, vem aqui nos visitar e vem para compartilhar conosco da bênção do Senhor. E parece que está chegando agora, quer dizer, uma nova realidade, um novo desafio, uma nova cidade, né? Um novo desconhecido diante deles, né? E como então enfrentar esse desconhecido que agora nós temos de nossa frente agora, durante esse período que nós chamamos 2020, né? E eu pensando sobre essa questão de quantas receitas mirabolantes as pessoas estavam dando, desde o caroço de romã, a comida do porco. E eu pensava sobre isso, como é que nós, que não somos movidos por essas superstições, podemos encarar o desafio que se levanta diante de nós. E meditando sobre isso, nós pensamos é claro que poderíamos pensar em muitos outros, mas nós selecionamos 3 personagens bíblicos que também estiveram diante de um grande desafio nas suas vidas, chegaram diante do desconhecido, e qual a receita que eles se utilizaram para enfrentar esse desafio, né? O primeiro dos nossos personagens bíblicos aqui é o rei Salomão. Eu não sei se Pedrinho teria como voltar à referência bíblica que foi colocada no recitativo bíblico. Eu não sei se é possível, porque todo mundo pode então acompanhar melhor, mas se não eu posso só simplesmente ler aqui. Mas 2 Crônicas, capítulo 1 e versículo 10. Vamos ler todos juntos? Vocês, vão lá? Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar essa nação. Pois, quem pode governar esse teu grande povo? O rei Salomão, aquele jovem, agora vê o seu pai colocar em suas mãos a responsabilidade de governar uma nação. Pessoal, muitas vezes nós somos críticos ferrenhos dos políticos. Certamente todos nós aqui, ou muitos de nós aqui, já criticamos o presidente da República, quer seja o atual ou anteriores. Mas eu fico pensando, irmãos, a responsabilidade que uma pessoa tem em governar uma nação. Você começa a imaginar assim, qual a responsabilidade quando você tem que governar a sua casa? Você tem que governar a sua casa, né? Eu sei que tem alguns aqui, pais e mães de família, que sabem muito bem o que é governar uma casa. Aí você imagine o desafio de você governar o seu município, o bairro. Não tem o presidente do conselho, né? Então o cara está em casa, chega do trabalho, na hora do almoço. Aí quando ele chega aqui, vai almoçar, e chega um camarada, rapaz, estourou um buraco lá na rua, lá de casa, você tem que chamar os homens para ajeitar. E a responsabilidade tem de você ser presidente do conselho comunitário do seu bairro. Aí você começa a imaginar a responsabilidade de administrar a cidade, o estado e o país. Rapaz, muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. O que é a responsabilidade? Vocês já notaram? Você lembra quando Barack Obama entrou na presidência dos Estados Unidos? O cabelo dele era bem pretinho. Não deu um ano, estava bem branquinho o cabelo. Cara, você imagina o que é você governar a nação mais potente do mundo. Né? Que decide não apenas os rumos da sua própria nação, mas de muitos outros povos. Né? Então é para... Não sei como não cai o cabelo também. Mas, de repente, aquele jovem Salomão é colocado diante dessa função. Olha, você vai governar esse povo. Eu acredito que, mesmo tendo a promessa de Davi, mas Salomão era o mais jovem, tinha outros irmãos bem mais velhos, né? Talvez estivessem sendo preparados, e ele, de certa forma, não tinha essa total expectativa de que
governaria aquele povo. Mas circunstâncias aconteceram, morte dos irmãos, tudo aquilo que nós conhecemos na história. Mas de repente chega aí, Salomão recebe essa função. Ele teria que governar o seu povo. O povo de Deus. Já imaginou? Já imaginou? E agora Salomão se vê diante de um desconhecido. Governar uma nação que era o povo escolhido de Deus Todo-Poderoso. O que fazer? Como proceder diante de tamanho desafio? E Salomão, então, tem o seu momento de intimidade com Deus. E Deus diz: olha, Salomão, peça o que você quiser. Você pode pedir o que você quiser. Imaginou o Aladim na lâmpada? É Aladim que tem a lâmpada, é? É, né? Aladim tem a lâmpada. Esfrega lá, faça 3 pedidos. Mas aqui Deus, ele chega diante dele, não é o gênio da lâmpada, ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele diz: olha, Salomão, peça o que você quiser. E é isso que Salomão pede. Como eu vou encarar o desconhecido de governar esse povo? Como é que eu vou fazer para liderar essa nação, que é a nação do Deus Todo-Poderoso? Quem sou eu para isso? Como é que eu tenho capacidade para isso? E ele então roga a Deus e diz: eu te peço que me dê sabedoria, para que eu possa governar esse teu grande povo. Então, irmãos, diante do desconhecido, Salomão apelou para alguém que ele conhecia, a Deus. Senhor, me ajuda. É isso que eu quero. Me dê sabedoria para governar esse povo. E realmente, irmãos, Deus capacitou Salomão com sabedoria. E analisando a trajetória de Salomão, nós vamos ver que quando ele usou essa ferramenta, essa arma que Deus lhe deu, a sabedoria, ele governou bem, ele conduziu bem o seu povo. Mas nós também sabemos que em alguns momentos Salomão não utilizou-se, não recorreu a Deus. Em alguns momentos ele não fez isso que ele fez agora, pedir a Deus sabedoria. Em alguns momentos ele confiou em si próprio, nas suas próprias forças, na sua própria capacidade, na sua própria inteligência. E quando ele fez isso, irmãos, infelizmente, ele não foi tão bem. E nós conhecemos a história do rei Salomão. Mas Deus não abandonou ele nesse quesito de sabedoria. E quando chega na sua velhice, ele vai e diz lá em Eclesiastes, diz: olha, eu fiz todas as coisas, experimentei de tudo, provei de tudo. E eu sei que tudo isso, essas coisas que nós buscamos, essas coisas que nós almejamos, tudo isso é apenas vaidade. Vaidade e vaidade, né? Mas no momento em que ele se viu diante do desconhecido, ele apelou para aquele que ele conhecia, que poderia lhe socorrer. Então esse é o primeiro exemplo, o primeiro personagem que nós gostaríamos de analisar, que teve uma atitude diante de como encarar o desconhecido, como encarar o governo da sua nação. Ele apelou então para que Deus pudesse lhe socorrer e lhe dar a sabedoria necessária para isso. Temos agora, irmãos, não sei se é possível, Pedrinho, colocar a leitura bíblica, Juízes 7 e 15.
Aqui temos um outro personagem que também, diante de um grande desafio, assim como Salomão, ele também procedeu sabiamente. Vamos ler todos juntos? Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Certamente a história de Gideão é conhecida por muitos aqui. A classe Koiné, a gente tem estudado alguns personagens bíblicos, e esses dois foram, uns estamos estudando, né, Salomão? Gideão já foi estudado. E esse texto aqui, irmãos, é bem conhecido a história de Gideão. Gideão, um homem comum, vamos dizer assim, que foi de repente colocado por Deus diante de uma grande tarefa: julgar o povo de Israel. Naquele período, a nação de Israel não tinha reis. Eles eram julgados por pessoas chamados juízes. E esses juízes eram colocados por Deus, eles seguiam a orientação de Deus para conduzir o povo. E esse juiz era um líder, tanto no sentido político, como também militar, administrativo, enfim, em muitas funções. E nesse momento, esse homem é chamado por Deus para um grande desafio. O povo de Israel se encontrava sendo subjugado pelos midianitas, oprimido pelos midianitas. Eles estavam sendo, cada dia que passa, sendo trucidados por aquela nação pagã. E Deus manda o seu anjo avisar a Gideão que Gideão vai livrar o povo dos midianitas. Eu fico imaginando, irmãos, essa situação. Todos nós sabemos que nós vivemos no nosso país hoje uma crise terrível. Por isso, na questão de desemprego, a gente vê muitas os especialistas aí dizendo que a crise está passando, a crise está melhorando, precisa resolver algumas coisas e tal, mas todos nós sabemos que esteve pior. Nós estivemos naufragados em uma crise terrível, ainda estamos nessa crise. Algumas pessoas que trabalham de forma autônoma têm sentido isso. Algumas pessoas empresários têm sentido isso. Mas de repente já imaginou se algum de nós aqui, comuns, né? Algum de nós aqui, eu, Tony, Demócrito, de nós aqui, de repente, recebesse um anjo do Senhor aqui e dissesse: olha, você vai livrar o Brasil dessa crise financeira, econômica, e vai colocar o Brasil no cenário mundial. Aí eu, Tony ou Demócrito, dizer: que é isso, rapaz? Tem um bocado de economista aí, os caras especialistas nessa área, vai logo nós, um marceneiro, um militar e um mecânico vai ajeitar o Brasil? Não tem como. Tinha pessoas especializadas naquela época, mas Deus disse: não, vai ser você, Gideão. Vai ser você. E Gideão não acreditou muito naquilo, como também nós não acreditaríamos, né, Demócrito? Certamente nós também não ia acreditar. Você acreditava? Eu acho que não, né? Mas Gideão também não, irmãos. E ele colocou Deus à prova algumas vezes. A gente conhece a história de Gideão. E Deus queria mostrar para ele que Deus tinha escolhido ele para fazer aquilo, para ser aquele instrumento. Mas Gideão ainda continuava duvidoso, como muitas vezes nós ficamos incrédulos diante de algumas situações que surgem diante de nós. Quantos de nós já tivemos incrédulos diante de situações que nós achávamos que não iríamos superar? Quantos de nós não tivemos incrédulos diante de situações que nós achávamos que não ia passar de ano, né? Esse ano vai dar ruim, vou ter que repetir o ano. Mas aí Deus vai lá e abençoa e você passou, né? Tô sabendo.
Então, quantas vezes isso não tem acontecido conosco, de repente estarmos diante de situações que nos achamos incapazes de fazer. Mas Deus chama Gideão e diz: mas Gideão, eu já mandei, você é você mesmo. E começa então a trabalhar na vida daquele homem. E eu marquei esse versículo, esse texto, porque é o momento em que, vamos dizer assim, Gideão ele sente claramente que realmente Deus é com ele. É quando você vê que realmente Gideão ele já tinha feito algumas provas com Deus, já tinha escolhido. Primeiro ele já tinha demonstrado uma grande fé, porque você ir contra um exército inumerável. Diz que pareciam gafanhotos lá acampados. E Deus manda que os soldados de Israel tudo embora, têm medo, vão saindo, aqueles que bebem água do jeito, fica só 300. E você sabe que vai enfrentar um exército com apenas 300 soldados. Quer dizer, já era uma demonstração de fé de Gideão. Mas Gideão ainda estava meio titubeante, viu, Val? Ainda estava assim meio balançado. E Deus diz: olha, se você quer acreditamento, desça lá no arraial dos midianitas e veja lá. E esse texto aqui relata exatamente esse momento em que Gideão desce lá no acampamento, escondido lá com o seu escudeiro. E quando ele chega lá, ele começa a ouvir, e ele escuta um dos soldados que está de guarda, dizendo: olha, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que descia um pãozão e descia rodando aqui com uma roda e derrubava a tenda do comandante, botava ela de cabeça para baixo. O que será que quer dizer isso? O cara disse: rapaz, isso só quer dizer uma coisa, que o Deus de Israel entregou o nosso arraial na mão de Gideão. Mas imaginou, Valdeir, um negócio desse? Aí foi esse momento aqui, a Gideão adorou a Deus. Quando ele viu isso, disse: pronto, não tem mais o que duvidar. Não tem mais o que duvidar. E diante do desconhecido, que seria uma batalha entre 300 homens contra um exército de milhares, era um grande desconhecido. Mas Gideão: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas suas mãos. E aí Gideão então faz, eu fico imaginando, né, uma grande estratégia militar. Geralmente, dificilmente as pessoas atacavam à noite, né, Pedrinho? Aí ele sai de meia-noite, uma ruma de doido, com uma trombeta na mão e um cântaro iluminado com outro, e esse povo sai fazendo barulho, quebrando aqueles, batendo aqueles. E os caras todos dizem: mas você está dormindo e acordar com uma presepada dessa? E no escuro aqueles homens começaram a tirar a espada, e via outro pensando que era inimigo, e saíram se batendo ali, e fugiram todos, e Deus deu a vitória a Gideão. Eu sei que durante 2020, muitos de nós vamos nos encontrar diante de desafios semelhantes. Situações que parece que o exército inimigo, a coisa que se levanta contra nós, parece intransponível. Como é que eu vou chegar nessa nova cidade? Como é que eu vou chegar nessa nova escola? Como é que eu vou chegar nesse novo trabalho? Como é que eu vou chegar nesse novo convívio? E como é que vai ser a minha realidade nesse novo desafio? Mas assim como Gideão, como Salomão, eles se depositaram, se colocaram nas mãos do Senhor. É assim que devemos encarar 2020. Eu sei que para o mundo aí isso é loucura. Como é que eu vou confiar em Deus? Eu tenho que confiar em mim. Sem Deus, irmãos, nós não somos nada. Deus sem mim, sem você, sem nós, Ele continua sendo Deus. Mas qualquer um de nós aqui, sem Deus, nós não somos nada. Mesmo que as pessoas aí não vejam isso, mesmo que as pessoas ignorem isso, mas não existe uma maneira melhor de enfrentar os desafios que se levantam diante de nós do que estar amparados pelo Deus Criador de todas as coisas. Um outro personagem que nós encontramos, e eu peço a Pedrinho para passar um pouquinho, é Isaías.
Isaías é outro personagem que se vê diante de um desconhecido. Ele vê, mesmo sendo um homem do palácio, criado no palácio, um príncipe, gozava de regalias, mas ele via a sua nação sendo subjugada por uma nação que crescia e dominava todos os povos, inclusive o seu próprio povo, já que nesse período a nação de Israel já estava dividida e a maior parte do povo já tinha sido levado cativo. E apenas a tribo de Judá não tinha sido levada cativa. E Isaías é chamado por Deus para uma missão muito importante. Ele tinha a missão de fazer com que o povo de Deus se voltasse da idolatria e do pecado, se voltasse para Deus, para a adoração a Deus, para que eles pudessem ser livres da destruição do cativeiro babilônico. E Isaías também, irmãos, ele se sente incapaz de fazer isso. Isaías também se sente incapaz de ser, vamos dizer assim, colocado por Deus diante de uma tarefa tão difícil. Ele diz: quem sou eu, Senhor? Porque eu habito no meio de um povo impuro, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Como é que eu posso então fazer esse povo voltar desse caminho? Mas Deus fala mais uma vez com Isaías. Vamos lá? Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías, diante do desafio de fazer com que aquele povo que conhecia o Senhor, que temia o Senhor, que andava nos caminhos do Senhor, e por essa razão ainda não tinha sido levado cativo, mas de repente aquele povo começa a duvidar da promessa de Deus, começa a duvidar do poder de Deus, e aquele povo começa então a ter uma promessa de ser subjugado. E Deus diz claramente àquele povo: ou vocês se voltam para mim, ou vocês vão ser cativos e mortos. E Isaías recebe então essa função, irmãos, de anunciar para esse povo o retorno para Deus. E mais uma vez Isaías também se sente incapaz. E mais uma vez Deus vai lá e diz palavras como essa: a quem eu enviarei? Quem irá por nós? Quem irá fazer isso? E após Isaías sentir, com a brasa que tocou a sua boca, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, eu sei que essa mesma tarefa que Isaías recebeu, todos nós recebemos também, de anunciar a esse povo a redenção do Senhor, anunciar para as pessoas que Jesus está voltando, anunciar para as pessoas que o dia do Senhor vai chegar. O dia do Senhor que era anunciado nos dias de Isaías, o dia do Senhor naquele momento era a tomada do cativeiro, onde eles seriam levados e dominados. Mas o grande dia do Senhor que nós anunciamos hoje é o dia em que Jesus voltar para levar a sua igreja, para levar aqueles que foram resgatados pelo seu poder, pelo sangue do seu poder. E a mesma função que Isaías recebeu naquela época, que se sentiu incapaz, mas que Deus mostrou que tinha capacitado, Ele tem capacitado todos nós também para fazermos isso. Que nesse 2020, esse desconhecido que se levanta diante de nós, assim como Isaías, possamos também se colocar dessa forma: eis-me aqui, envia-me a mim, para que possamos anunciar a esse povo
que cada dia que passa, cresce mais a incredulidade. Cada dia que passa, as pessoas estão vivendo como se realmente Deus não existisse. Mesmo aquelas pessoas que se dizem tementes a Deus, mesmo aquelas pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas elas vivem como se Deus não existisse. Os meninos hoje falavam aqui na classe Talmidim, tanto o Pedro Henrique, como o Igor, como o Damião, sobre a questão do discipulado. Né? Então, seguir a Cristo, servir ao Senhor, não é simplesmente eu ostentar um título, fazer parte de um rol de membros e andar com a Bíblia, mas é viver o cristianismo. E mesmo as pessoas que muitas vezes hoje superlotam as igrejas, se pronunciando como cristãos, não têm vivenciado essa realidade. Por quê? Porque não têm conhecido a profundidade desse amor que Jesus derramou lá naquela cruz por todos nós. Então a nossa função, irmãos, é falar para esse mundo, anunciar para as pessoas essa redenção que tem um preço. A graça, ela não foi de graça. A graça não foi de graça. Jesus nos cobriu com a sua graça, um favor imerecido, mas custou o sangue dele na cruz do Calvário. E parece que nós nos esquecemos disso. E nós queremos viver um cristianismo de folga, né? A revelia, como se eu não estou nem aí, como se fosse apenas uma celebração semanal e não um viver diário. Então, Isaías, ele é conclamado a chamar o povo a essa verdadeira adoração. Aquelas pessoas da época de Isaías eram bem religiosas, sabia, Pedro? As outras tribos tinham sido levadas cativas e apenas a tribo de Judá estava ali, mas todos os sábados eles estavam lá, realizando aquela cerimônia maravilhosa, muitos sacrifícios, muitas danças, muitas coisas, muitos holocaustos bonitos, muitas oferendas, mas o coração deles estava totalmente longe do Senhor. E Isaías então é chamado para alertar as pessoas com relação a isso. E Deus diz: olha, eu não suporto mais holocaustos e oblações, mas eu quero corações realmente voltados para mim. Então nós recebemos a função de Isaías, de anunciar à nossa geração, ao nosso povo, se voltar realmente para Deus. Eu não consigo entender hoje, irmãos, esse mundo que nós vivemos, esse mundo pseudo-cristão, porque hoje de manhã, quando os meninos falavam de números, né, e falavam sobre o crescimento na China do Evangelho, né, 100 milhões, né, Pedro? Foi esse dado que foi dado, 100 milhões de cristãos. Irmãos, isso, sinceramente, me anima muito mais 100 milhões de cristãos na China do que 200 milhões nos Estados Unidos. Porque o cristianismo americano é um cristianismo totalmente volátil, frívolo, totalmente nominal, onde as pessoas se dizem cristãos, mas não vivem o cristianismo. Porque vivemos pessoas que vivem para o seu próprio egocentrismo. Até Pedrinho usou uma palavra de manhã, ególatras. É muito interessante isso. Queremos viver um cristianismo hoje em que a vida é minha. É muito comum hoje, quando vamos falar com alguém, as pessoas dizerem: a vida é minha. Lembre de uma coisa. O apóstolo Paulo diz: vocês foram comprados por bom preço. Bom preço. Quando a Bíblia fala que nós somos comprados por bom preço, quem sabe dizer qual foi esse preço? O sangue de Cristo. Foi um preço bom? Você merecia esse preço? Nenhum de nós merecia, mas foi o preço que ele pagou pela minha vida e pela sua. Ou seja,
termo que Paulo utiliza nesse texto, ele está falando como aquelas pessoas que iam no mercado. Naquela época era comum você chegar no mercado, assim como você vai ali no açougue ou no mercado, e tem aquelas carnes, objetos expostos, que você escolhe a mercadoria. Naquela época você ia no mercado e tinha lá os escravos. As pessoas estavam ali, escravizadas, e você ia lá e escolhia. Eu quero esse aqui não dá certo, esse aqui está muito feio, não vou querer. Aquele ali é pequenininho, ainda vai crescer, vai ficar forte. Você saía escolhendo no mercado. Aí Paulo está dizendo, vocês foram comprados por bom preço. Então, meus amados, não podemos entender um cristianismo em que a vida é minha. Porque se a vida é sua, ela não é de Cristo. E nós somos assim como Isaías, chamados para proclamar isso hoje. Eu não tenho mais vida. Paulo diz, eu não mais vivo, mas Cristo é que vive em mim. Então, irmãos, vivemos hoje uma geração do cristianismo em que as pessoas são ególatras. Querem viver para si. Um cristianismo que agrade a mim. Um cristianismo que me faça satisfeito. E nos preocupamos muitas vezes em criarmos programações para que as pessoas se sintam atraídas para a igreja. Meus amados, esse não é o cristianismo que Jesus anunciou. Esse não é o cristianismo que precisamos anunciar às pessoas. Então, diante do desconhecido que é 2020, assim como esses homens que aqui citamos, se colocaram diante de Deus e chamaram a Ele para que Deus pudesse esclarecê-los de como encarar esse 2020, que isso seja uma realidade nossa. Que nós possamos nesse 2020 deixarmos realmente que Deus nos use, nos faça instrumento em suas mãos com esse propósito. Sei que não vai ser fácil. Certamente não será fácil se colocar nas mãos do Senhor, porque muitas vezes o mais importante é aquilo que me satisfaz, é aquilo que me dá prazer, é aquilo que eu devo buscar. E sexta-feira nós comentávamos no culto doméstico sobre o Salmo 23. Certamente todo mundo aqui conhece o Salmo 23. De cor e salteado, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de refrigério, e tal, e tal, e tal. Todo mundo conhece muito bem. Mas, irmãos, muitas vezes, se nós falarmos ali sobre isso, nós não entendemos a profundidade do que o salmista está falando. O Senhor é o meu pastor. Eu não sinto falta de nada. Sabe por quê? Porque Ele me conduz às águas tranquilas, Ele me conduz aos pastos verdejantes. Por quê? Porque eu sou ovelha. E a ovelha é conduzida pelo pastor. A ideia era essa. Quando Davi escreve isso, ele está falando de algo que ele conhecia. Ele era pastor de ovelhas. Ele sabia que as suas ovelhas dependiam da capacidade que ele tinha de conduzi-las a essas águas de refrigério, de conduzi-las aos pastos verdejantes. Porque muitas vezes ali existiam águas que eram amargosas, existiam águas que eram envenenadas, existiam gramas e matos que tinham espinhos, tinha lugares que as ovelhas não poderiam ir. E ele, como pastor, ele sabia disso. E ele conduzia ela para os lugares corretos. E nós proclamamos: o Senhor é o meu pastor. A pergunta que fazemos à igreja nos dias de hoje é: eu tenho sido ovelha do pastor?
Lembra que eu falei? Se você diz, a vida é minha, ele não é o seu pastor. Porque você é quem procura as águas que você quer beber. Você procura o pasto que você quer comer. Mas a ovelha, ela recebe e ela é conduzida pelo pastor. Então, irmãos, como encarar o desconhecido 2020? Se coloque nas mãos do Senhor. Seja ovelha. Seja ovelha. Deixe que o pastor conduza você em 2020. Deixe que ele possa lhe conduzir às águas de refrigério. Deixe que ele possa lhe conduzir aos pastos verdejantes. Deixe que ele possa ungir a sua cabeça com óleo. Deixe que o Senhor conduza o desconhecido 2020. Sei que desafios teremos, todos nós. Sozinho, poderemos enfrentar? Poderemos. Mas certamente, com o Senhor, esses desafios serão bem mais suportáveis e superáveis por todos nós. Amém? Que Deus nos abençoe. O menino comentário que o Ministério do Louvor não tem música para encerramento, mas eu queria pedir, não sei se Ivonete ou Sara, alguém que canta, quisesse cantar um hino. Eu gostaria de encerrar essa mensagem com um hino. Iraldi, sei lá, os cantores aí querem. Tem cantores aqui, pessoas que cantam. Ninguém quer. Então vamos encerrar, né? Vai, Pedrinho? Ô, Pedrinho, obrigado. Sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho
nosso Deus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Apresentamos este ano que já se iniciou, mas nós cremos que o Senhor sabe o que irá acontecer durante todo o decorrer deste ano com cada um de nós que estamos aqui. Nós somos muito ansiosos e nos preocupamos muito com o dia de amanhã, com o que virá acontecer, com as circunstâncias. Mas nós queremos entregar, Senhor, diante das Tuas mãos a nossa vida. Sabemos que, como a Tua palavra diz, a ansiedade não pode acrescentar côvado à nossa vida. O Senhor alimenta os pássaros, o Senhor faz florescer os lírios do campo e o Senhor cuida de cada um de nós, porque para Ti, como foi dito na mensagem, nós temos muito valor e este valor foi o sangue de Jesus Cristo que pagou por cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, confiar em Ti, apesar do desconhecido que é este ano e esses dias, possamos entregar tudo diante da Tua presença. Nos leve em paz para as nossas casas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.